Aleluia. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Ich möchte euch herzlich einladen für die Predigt von heute. Mais uma vez aqui estamos. Noch einmal sind wir Como hier. todo mundo sabe que não é fácil, Wie né? ihr wisst, ist das nicht einfach. Como eu já corri muitas das vezes de uma igreja para outra, Ich bin schon von para, einer Kirche zur anderen gegangen. como eu já falei com minha esposa, né? Para ficar quietinho, simplesmente sentar no culto e ouvir o culto. Dort Mas einfach sempre hinzusetzen und Deus incomoda tanto a mim quanto a minha esposa, quanto a minha filha que está com 14 anos, completou 14 anos agora, para glória de Deus. Que quando Ele tem um projeto na nossa vida, né, não adianta a gente correr para um lado ou para o outro, mas parece que as coisas impulsionam, como o profeta Paulo falava, né? Sou um prisioneiro do Senhor. Ele dizia isso várias vezes, porque ele falava, aonde quer que ele vá, nos altos montes ele for, no mais profundo abismo ele for, não tem aonde ele possa ir, que os olhos do Senhor não estejam sobre ele. Assim eu me sinto hoje para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu acho que todo mundo me conhece aqui, meu nome é Arleson. Normalmente ultimamente eu fico ali no som ali, onde está minha filha hoje, graças a Deus. E primeiramente vamos anunciar, né, os anúncios da semana, né, antes que eu me esqueça. Na sexta-feira, se Deus quiser, vamos ter a nossa oração e uma palavra de Deus maravilhosa com o pastor Vicente, trazendo aqui um ensinamento especial para a gente. E no sábado também vamos ter o culto de agradecimento a Deus por toda a semana, por mais uma semana que Ele nos concedeu. Muitas das vezes a gente pensa assim, o que Ele está falando é normal, fala toda semana, mas glorificado e exaltado seja Deus que nos deu mais uma semana de vitória. Mais uma semana para que nós possamos se juntarmos aqui hoje e realmente podermos agradecer a Deus, porque do mundo lá fora não temos poucas as coisas a agradecerem, a não ser do que vem de Deus, porque a gente vê alto e claro como que Deus tem guardado a nós e a nossa família. Amém? Eu agradeço a Deus imensamente, não porque eu mereço, por nada, porque realmente, como eu falei com a nossa irmã Rô, sinceramente eu não sabia o que falar para ela. Quando ela falou, você vai pregar, eu falei, nossa, de novo, meu Deus do céu, não. O que eu vou fazer, eu não tinha ideia. Por quê? Não é questão de sabedoria, ou saber o que falar, ou ter medo do microfone, não. É simplesmente pelo fato que eu não me sinto merecedor de estar aqui hoje. Eu não me sinto merecedor de ter alguma coisa para falar. Mas agora há pouco eu estava ali atrás orando a Deus, orando, pedindo ao Espírito Santo de Deus para que não venha de mim, mas que venha dele, alguma palavra, né, de conforto, nem que seja para uma pessoa, ao menos, que estiver em casa, que estiver aqui, que eu pelo menos possa alcançar uma pessoa, não por mim, não por nós, mas por Deus, porque ele fala que a palavra dele nunca é lançada ao vento. Sempre tem uma pessoa certa que precisa daquela palavra. E pensando nisso, essa semana passada para mim foi um pouco difícil, porque como toda a maioria que somos oscilantes, somos estrangeiros, na semana passada morreu a minha tia-avó no Brasil, que eu tinha mais as avós, né, do que mais intimidade com ela do que minhas avós, minha vizinha, quem não cresceu a mim, minha família, era o nosso socorro, uma serva de Deus, graças a Deus, como todo mundo nunca foi perfeito, como eu e todo mundo aqui, ninguém é perfeito, mas foi uma direção que Deus colocou na nossa vida, graças a Deus, né, quem levava a gente quando era pequenininho para a igreja, a gente tinha uma ideia, né, e logo um dia depois morreu um primo muito querido do meu pai, né, também,
um dos primos mais íntimos dele. E para a gente que está longe, fica mais difícil ainda, né? Porque a pessoa morre lá no Brasil, a gente fica aqui sem saber, né? A direção que tomar, o que pensar. Ver a família toda reunida e a gente aqui, né, separado, mesmo que aí as pessoas falam, me desculpa, tudo de me like, tal, mas, sabe, só quem passa que sabe o que é, né, esse vazio no coração, né, que ano passado também minha esposa perdeu a avó dela, né, no coronavírus na Itália, não pôde ir também, né, só quem passa que sabe, mas para a honra e glória do Senhor, aqui nós estamos. E, como eu estava falando antes, como também não perder o fio da meada, quando eu estava ali atrás orando a Deus ainda, pensando, meu Deus, eu não sou merecedor, eu erro todo o tempo, eu peco o tempo todo, entendeu? Eu quero ir para a direita, eu vou para a esquerda, tudo aquilo que eu não quero falar, eu falo. Aí, a primeira coisa que veio na minha mente foi, meu querido, fala, porque na palavra de Deus está escrito, que no final do tempo até as pedras clamarão. Amém. Até as pedras clamarão. Eu até procurei ali, graças a Deus que hoje tem celular, né, eu coloquei rapidinho na internet, que eu falei, se tem alguma coisa assim mesmo, eu olhei, eu fui li. Realmente, tá, até as pedras clamarão. Tem alguma coisa que vem antes, mas esse versículo está ali também, né, esse pedaço está ali. E outra coisa, até o apóstolo Paulo falou também, né? Tudo aquilo que eu não quero fazer é aquilo que eu faço. Meu Deus, tem misericórdia de mim, porque tudo aquilo que eu não quero fazer é aquilo que eu faço. Então, quem sou eu? Quem sou eu? Um pequeno, pobre pecador. Eu sei que de mim não tem nada para vocês, mas espero, em nome de Jesus, que Ele venha realmente abençoar para que, pelo menos, alguém possa entender aquilo que o Espírito Santo de Deus tem reservado para a gente, amém? Gostaria que a igreja se colocasse de pé só para uma pequena oração, amém? Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, ó Pai, levanta a minha voz a Ti, ó Deus, Pai, te dizer, ó Deus, que não há outro como Ti, ó Pai. Não há outro, ó Pai, não há outro Deus a não ser o nosso Deus, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. A Ti, ó Pai, rendemos nossa adoração, ó Pai. A Ti, ó Pai, somente a Ti, ó Deus, nos regozijamos. Toda a nossa paciência, ó Pai, vem de Ti. Toda a nossa confiança vem de Ti, ó Pai. Todo o nosso conhecimento vem de Ti, Senhor amado, tudo vem de Ti, ó Pai. No meu deitar, no meu levantar, ó Pai amado, no meu comer, ó Pai, no meu andar, em todo momento eu posso ver, ó Pai amado, a Sua mão poderosa, ó Pai, sobre nós, ó Pai, nos livrando, ó Pai, de cada laço do passarinheiro, ó Pai, de cada seta do inimigo, ó Deus. Eu posso ver a Sua mão misericordiosa, ó Pai, sobre a Sua igreja, ó Pai. Continue, ó Deus amado, nos abençoando, ó Pai. Continue, meu Deus, nessa noite conosco, ó Pai. Não sabemos o que o Senhor tem reservado para nós, ó Pai, mas sabemos que até aqui o Senhor tem se feito presente no nosso meio, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Deus. Venha continuar conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Como é culto dos jovens, eu pedi a minha filha para ela fazer alguma coisinha especial para mim, para continuar assim, em família. A gente pode sentar aqui um pouquinho. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Daniel 1:1. E o nosso querido Isaac lá atrás no som. Aí. Elisa, você pode ler até o 4 para mim, por favor? Geração de Daniel.
No terceiro ano de reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou a Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou as penas e o chefe dos oficiais da sua corte que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Amém. Eu pensei, pregar o quê? Veio José, veio na época José e Golias, jovens da Bíblia, né? Os grandes da Bíblia, os jovens, né? Veio Davi, né? Até que no final veio Daniel. E para a gente, para nós que estamos aqui em terra distante, que não é a nossa terra, por mais que a minha filha Elisa nasceu aqui, como muitos outros nasceram aqui, ou como minha esposa, que é os pais italianos, mas é daqui também, ou o Pedro, que é português, mas querendo ou não, todo mundo está no mesmo nível de Alcilano, entendeu? De estrangeiro. Mesmo os que não são estrangeiros, ainda assim estão no meio dos estrangeiros. Então, querendo ou não, se sente, sabe? Como que é esse sentimento de ser estrangeiro em terras estrangeiras, se sentir fora de casa em terras estrangeiras. Então, ninguém melhor do que Daniel, ao meu ver, né? Ninguém melhor do que Daniel para falar hoje. E Daniel, como muita gente sabe, né? Os pais dele, né? Era da nobreza, né, de Jerusalém, né? Eram nobres. E quando a Babilônia invadiu Jerusalém, já foi para mando de Deus, não mando de Deus. Deus deixou para dar um corretivo no povo de Israel. Isso aí é outra história. Mas chegando em Daniel, vai Daniel, e como a gente sabe, né, os outros 3 amigos deles, que os 3 só andavam juntos, né, que é o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Foram mudados os nomes deles também, mas todo mundo sabe, tem até musiquinha, né, que fala Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles entraram na fornalha, né. Mas aqui ainda eu estou no começo, porque a história de Daniel é muito grande, é muito longa. Então, eu fiquei só no começo mesmo, porque não tem como falar muita coisa, que o tempo, infelizmente, é curto, né? Aí a primeira coisa aqui que nós podemos ver é que naquele tempo, a sabedoria do povo babilônico, eles pegavam as pessoas, não só dominavam os povos, como eles não iam e simplesmente matavam todo mundo. Eles pegavam os principais, as pessoas mais cultas da região, os jovens cultos, e levavam as pessoas para a cidade deles, para quê? Para a Babilônia crescer. Porque a Babilônia, tempos antigos, era como se fosse a América de hoje, se assim se pode dizer, né? A América nem de hoje, né? A América de 10, 20 anos atrás, que era a potência mesmo. Assim era a Babilônia. E então, naquele período que eles estavam ali, a primeira coisa que os babilônios fizeram com eles foram trocar o nome deles. Trocaram o nome deles para Daniel 1,6, por favor. Tudo está na Bíblia. Por isso que eu chamei minha filha aqui para a gente ler na Bíblia e assim ser tudo 1,6, por favor. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá.
Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Isso aí. Trocaram o nome dos três. Por que trocaram o nome dos três? Primeiramente, porque o nome é identidade. A família que escolheu o nome da pessoa, ali significa o quê? A sua região, a sua origem, da onde você vem, aquilo que você cresceu, que você vai se tornar, né? Igual ao seu pai, igual a sua mãe, igual quem te gerou. E a primeira coisa que eles fizeram ali foi trocar o nome deles. Já trocaram o nome deles para quê? Para que eles tivessem umas novas identidades ali. Mas, no entanto, eles continuaram a servir o Deus Todo-Poderoso. No entanto, eles continuaram ainda a servir o Deus Todo-Poderoso de Israel. Aí, se você for lá em Daniel 1:8, Contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Isso. A foto está aí, a primeira. Tudo bem, não seria essa, mas está ótimo. Aí, e cortando aqui um exemplo né, a história de Daniel, vocês viram que, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster deles. O que ele estava querendo? Pediu ao oficial para quê? Não, nós podemos... Aí, essa daí. Não, nem era essa, mas é a outra. Pediu aos oficiais para quê? Isso, essa daí é a foto correta. Por quê? Porque os alimentos da época eram todos... Eles faziam toda aquela, como todo mundo já viu filmes, é lógico, né? Eles faziam toda aquela adoração aos deuses antigos. E antes da comida ser levada para eles comerem ali, já tinha sido todas abençoadas lá pelos deuses deles, já tinha feito todo aquele processo. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os três, como eram servos verdadeiros do Senhor, mesmo em terras estranhas, decidiram o quê? Não vamos comer essa comida. Né? Peraí, né? Não vamos comer essa comida, porque nós somos servos do Senhor. Olha só, eu quero que vocês entendam que eles estão em terras estrangeiras, que não tem nenhum pastor lá para pastorear eles, não tem a mãe que foi morto, o pai foram mortos, todo mundo, eles não têm a Bíblia ali para estar lendo a Bíblia, eles não têm ninguém, mas o ensinamento deles, do pai, da mãe, da cultura deles, que eles estão levando para a Babilônia, enquanto o inimigo das nossas vidas, muitas das vezes pensa, ganhei, estou ganhando, está vendo, agora ele vai ficar sozinho. É aí que o inimigo perde, porque eles tinham dentro do coração deles os ensinamentos do Senhor, guardados, selados, servos de Deus, independente da onde eles fossem, independente do que eles fossem passar, eles estavam ali selados que eles eram servos de Deus. Assim como em Êxodo 7:3 está escrito assim. Tem aí, minha filha? Então pode ler para mim. Eu, porém, endurecerei.
Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Isso aqui, esse exemplo aqui de Êxodo, vocês podem ter pensado, mas está falando em Daniel, o que tem a ver com Êxodo, né? Nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas quando eu estava fazendo esse esboço aqui, né, tentando aqui ver o que eu ia pregar, veio essa palavra na minha mente, só que porque, como vocês podem perceber, eles estavam em uma terra onde que não tinha Deus, uma terra totalmente pagã. Eles foram e destruíram o exército de Israel. Eles estavam zombando do povo de Israel. Mas olha a capacidade que Deus, o nosso Deus, que não é um Deus de brincadeira, que não é um Deus de mentira, não é um Deus que está lá no Brasil, mas aqui ele não está. Está aqui, mas ali na África ele não está. Está lá, mas no Japão esquece, não tem Deus no Japão. Não, o nosso Deus é o Deus onisciente, onipresente e o verdadeiro Deus que está aqui, ali e acolá. Não importa onde você vai, que Ele vai te encontrar. E se Ele tem projeto na sua vida, não importa a luta que vai vir, não importa o caminho que você possa pensar que está tomando, totalmente fora você pode pensar. Mas para Deus, você está exatamente onde Ele queria que você estivesse. Voltando ao texto aqui, você viu o que Deus fez aqui em cima, quando Daniel falou? Deixa eu achar aqui para me falar exatamente. Decidiu. Comida, vinho, pediu o chefe. E Deus fez com que o homem, no Daniel 1:8, fala exatamente isso, sem tirar nem colocar. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel. Deus fez um homem que era pagão, um homem que não tinha nenhum relacionamento com Deus, nada. Mas Deus foi lá e fez com que o homem fosse bondoso com Daniel. Assim somos nós no nosso trabalho, assim somos nós em qualquer lugar que nós formos. Assim como vários exemplos que eu acho fantásticos, os exemplos que o pastor fala, entendeu? Aonde foi que ele foi ali, aconteceu tal, e aconteceu, e alguém foi lá e abençoou. E foi lá, estava lá no meio do Pantanal, não tinha nada, Deus abençoou. Estava esperando um avião, como o pastor fala, e Deus foi lá e abençoou e apareceu. Entendeu? Esse é o nosso Deus. Para os outros é loucura isso. Entendeu? Esse é o nosso Deus, entendeu? E assim como Ele amolece o coração, no Êxodo aqui embaixo que eu li, todo mundo sabe muito bem que Ele endureceu o coração do faraó. Você vê como que Deus tem poder de tudo, tanto de amolecer um coração, quanto de endurecer um coração. Então quer dizer o quê? Tudo está nas mãos do Senhor. Não adianta, entendeu? A gente querer fazer com as nossas próprias forças, ou não, eu vou ter que trabalhar muito para me obter o meu resultado, ou eu vou ter que brigar, ou eu vou ter que... Não adianta. Aonde quer que você vá, se Deus tem um propósito, um projeto na sua vida, não tem para onde correr. Ele sempre vai te achar. Sempre. Continuando aí, Daniel 1:10. Por favor, minha filha. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a comida
pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse. 11. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os meus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compra a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. Trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Essa segunda parte, e olha que nós ainda estamos no começo de Daniel. Aí fala assim, Daniel, ele se recusa a comer a comida, mas como tem sempre o patamar, né? O rei, embaixo do rei vem um servo, e depois vem outro servo, então o rapaz falou, não posso deixar vocês perderem a comida, porque de qualquer jeito eles eram ali como nobres, eles estavam sendo recebidos ali como pessoas importantes do reino. Então eles tinham manjares dos deuses, sabe? Tudo aquilo que o rei comia era a mesma comida que eles comiam, entendeu? E no dia que eles determinaram que o rei ia ter com eles, com toda aquela equipe, porque não é que tinha só os 4, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Tinham muitos outros que tinham vindo também de Jerusalém. E só os 4 que decidiram não comer o maná, o manjar do rei. Aí o que ocorre? Ainda assim eles fizeram um plano, porque quem anda com Deus brinca, como o pastor Cláudio Duarte fala sempre, quem anda com Deus tira onda, quem anda com Deus não adianta, tira onda. O que eles fizeram? Falaram, tá bom então, vamos comer só legumes e frutas, e vamos ver, daqui a 15 dias, creio eu que seja 15 dias que eles falam aqui, ou 10 dias, aí o Senhor vai ver alguns dias, o Senhor vai ver, vamos ver como é que a gente vai estar. E realmente, passaram-se os dias, um por um, quando o rei viu eles estavam mais fortes do que os outros, estavam grandes, fortes, e não só isso, quando o rei começou a indagar eles, a respeito do conhecimento deles, da cultura deles, eles eram muito mais inteligentes do que os outros. E a inteligência deles não é porque Deus desceu sobre eles uma inteligência tal que eles ficaram cheios de fé e inteligência. Não, eles eram estudiosos, muito estudiosos. O que eu quero dizer com isso também? É que não adianta a igreja, nós aqui, querer tudo de Deus, se a gente não faz nada para o reino de Deus. Não adianta eu querer aprender o alemão, que é a coisa mais básica da gente, oscilando aqui, se a gente não se dedicar para o alemão. Não adianta eu querer virar um empresário se eu não me dedicar para me tornar um empresário. Não adianta eu querer ser alguma coisa e colocar tudo nas costas de Deus. Deus sim, quando você estiver estudando, Ele vai abrir o seu entendimento e você vai aprender, você vai guardar, Ele vai te ajudar de todas as formas. Se você quiser aprender o alemão, se você tiver um sonho, sonhos e sonhos. Nós precisamos de sonhos. Sonhos para ser vividos e serem realizados aqui na terra. Nós precisamos de sonhos.
E muitas das vezes nós viemos para cá, quando começamos a viver a nossa vida, e a vida começa a se tornar rotina, padrão, e ali a gente segue. Hoje deu para ir para a igreja, hoje não deu. É um frio no morno, é um morno no frio. Eu estou, mas eu não estou. Eu lembro muito bem o dia que a Kátia, eu questionando aqui, eu acho que foi numa sexta-feira, eu falei assim, mas Santa Ceia, vai vir muita gente. Ela falou, não, no dia de Santa Ceia mesmo que vem pouca gente. Eu falei, aí foi quando caiu uma ficha assim, ela falou assim, porque é no dia de Santa Ceia, né, o pessoal sabe, tudo aí não vem. Sendo que é exatamente o oposto. No dia da Santa Ceia que a gente tem que vir para a igreja mesmo, porque não adianta, eu não sou merecedor de estar aqui. Ninguém é merecedor de estar aqui, entendeu? Ninguém, a não ser Jesus, entendeu? Se não for como está escrito na Bíblia, pela misericórdia de Deus. Se não for pela misericórdia de Deus, nem aqui nós não estaríamos hoje. Quantas e quantas provações, quantas e quantas coisas, quantas e quantas provações, que hoje, graças a Deus, eu posso olhar, ver a minha filha 14 anos e pensar, nossa, mas como que pode? Como que foi isso? Não acredito, mas olha de onde que eu vim, mas olha a minha infância, não acredito, é impossível isso. Mas é igual meu pai sempre fala, meu pai é interessante, eu falei isso com minha filha esses dias, eu creio, que ele sempre falou a mesma coisa, quando os meus filhos, ele não era evangélico, não era crente, não era católico, não era nada próprio. Mas ele falava assim, quando meus filhos nós somos em 5 na minha casa, cada um dos meus filhos, quando nascia, que eu ia no hospital, a primeira coisa que eu fazia era agradecer a Deus pela vida do meu filho e orar para o futuro dele, para a futura esposa, para os filhos, quando ele nascia, todos os 5, quando eu peguei no meu braço, eu orei para os futuros deles. E sem nem ser crente, entendeu? Eu lembro quando eu levei Kátia para minha casa lá no Brasil, ele me falou isso de novo. Ele falou, tá vendo a minha oração aí, sem ser crente? Entendeu? Ele sempre comenta isso, porque sem nem ser crente. Mas Deus sabe de tudo, não adianta. Aqui ou ali ou lá, o nosso Deus é o mesmo. O Deus de Daniel, que abençoou Daniel lá na Babilônia, é o mesmo Deus que pode nos abençoar aqui na Suíça. O mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram na fornalha e não sentiram medo. E quantas vezes aqui a gente se ajoelha por um e outro? Quantas vezes? Não estou falando se ajoelhar em si, não. Mas estou falando em se ajoelhar quando você está num grupo. Então todo mundo está aqui mesmo. Aí você, todo mundo faz, eu vou fazer também. Todo mundo está junto, estou também. Quantas vezes todo mundo faz isso. Não adianta eu falar assim, eu sou. Não sou. Entendeu? Por isso que é tão difícil, tá, gente? Porque a gente espera um perfeito, a gente espera ser perfeito, mas não, nós nunca vamos ser perfeitos, se não for a grande misericórdia de Deus na nossa vida, nem aqui nós estaríamos. E por isso, nossa, já falta, tenho que acabar agora. Ainda bem que, e por isso, deixa eu finalizar porque já deu a hora. Fazer vigília, a outra já quer fazer uma vigília. Ô Pai! Amém, vamos fazer. Mas por isso que como eu falei, a história de Daniel é muito grande. Eu falei aqui só os primeiros versículos, entendeu? Ainda tem várias coisas assim impressionantes que ele vai passar, coisas que você fala que é mentira. Não, ele entrou sim na cova dos leões, sim, entendeu? Eles falaram que ele não poderia orar, ele orou sim, entendeu? Eles falaram com os 3 que eles tinham que se ajoelhar, eles não se ajoelharam mesmo, entendeu? E o que eu quero concluir com
com essa história, com a história de Daniel, é que vale a pena ser fiel. É que vale a pena ser fiel. Imagine vocês, quando o povo estava sendo levado cativo para a Babilônia. Ei, eu não estou falando nos tempos de hoje, não. É naquela época, imagina um deserto gigantesco, entendeu? Uma multidão. Aqui, não é? Hoje, imagina, hoje a gente vê na televisão a guerra aqui da Ucrânia e a gente fica assim, meu Deus, meu Deus. Ei, aquela época era assim, incontáveis vezes pior, porque eles não estavam guerrando com bomba, ou não, era espada, gente, pelo amor de Deus. Imagina você olhar para o lado, você ver sua irmã sendo cortada no meio de espada, entendeu? Não tem lógica isso, entendeu? Na minha mente, entendeu? Na nossa pequena mente é igual quando a gente fala assim com as pessoas. Imagine você um roubo que foi ter lá no Brasil agora, da máfia dos caminhoneiros lá, que foi 113 bilhões. Tem como alguém aqui pensar o que é 113 bilhões de reais? Não tem como pensar. É a mesma coisa você pensar uma guerra naquela época. Não tem como pensar. Imagina, crianças sendo mortas, mulheres sendo estupradas, gente enrolada, e leva todo mundo cativo. E assim Daniel foi levado. E ainda assim continuar com a fé inabalável, como ele se tornou, e se tornar ainda governador, e se tornar ainda um dos maiores de lá, entendeu? E passou um reinado e ele continuou, e chegou o filho do homem, ainda quis destruir, e ele não conseguiu, entendeu? É muita história para um povo que está lá fora, e muitas das vezes a gente está aqui na Suíça, e olha que hoje tem ainda escola para você fazer o alemão, se você quiser ainda tem a outra ajuda. Eu estou falando isso tudo para mim mesmo, entendeu? Não é para você. Tem várias ajudas naquela época. Imagina, como que eles aprendem a falar o idioma? Me fala, o povo é levado cativo, preso. Como que eles aprenderam a falar o idioma dos outros? Entendeu? Que tinha escola da época? Nem com a escola aqui, boa aqui em Minas do Sul, a gente não consegue falar esse alemão. Entendeu? Demorou 18 anos para eu poder desenrolar esse negócio um pouco. E o pessoal fala, você sai e fala, não, sei não. Mas você não trabalha, você não é chefe? Não. Chama ela ali que ela sabe falar, entendeu? Porque, imagine, você está lá na Babilônia da vida, ser um dos intelectuais do local. Temos problema, quem chama Daniel. Não sabemos decifrar o sonho, quem chama Daniel. Não aconteceu, chama Daniel. Quem está escrito aqui nessa parede? Chama Daniel. Entendeu? É muito, entendeu? É muito emocionante para mim, entendeu? Como auxiliano, como um estrangeiro aqui na Suíça. Isso é muito emocionante. Imagina. E o problema todo ainda é que a gente olha a nossa geração, quantas vezes se perdendo, sendo que tem tudo. Eu falo isso constantemente com minha filha. Eu falo, minha filha, você nasceu aqui, você tem tudo que você quiser. Qualquer caminho na vida que você quiser trilhar, você pode trilhar. E ainda assim a gente vê pessoas trilhando maus caminhos. Pessoas que cresceram na igreja e vão para o mau caminho. 16, 17 anos já estão, entendeu? E isso é só a primeira parte da pregação de Daniel. Espero que no futuro a gente possa desmembrar mais a história de Daniel na vigília, se Deus quiser. Mas isso é o que eu tenho para falar de Daniel para vocês hoje. Infelizmente já deu 7h30, né? Pelo relógio ali, eu tenho que finalizar, porque senão... Mas é isso que eu quero deixar para vocês. Vivam uma vida de auxiliando de estrangeiros como Daniel. O título da pregação é o quê? Geração de Daniel. Entendeu? Que nós possamos viver a nossa vida aqui como Daniel, um exemplo,
Não é por muito falar, é por muito fazer. Exemplo. Eu particularmente, eu conheço, eu estou aqui há alguns anos, eu conheço alguns pastores aqui, mas exemplo, como nosso pastor, um grande exemplo, entendeu? De vida. Quanta gente, é só olhar para ele, não precisa abrir a boca, é só olhar. Quanto exemplo que ele tem de vida. Entendeu? E uma coisa mais interessante ainda é que ele vai dando os exemplos e a Kátia vai dando os comentários, né? Não, mas foi assim. Não. Aí você olha assim e fala assim, caramba, eles estão falando de 25 anos atrás, caramba, eles estão falando de 30 anos atrás. 40 vezes. Nossa, eu penso, não, eu particularmente, é a mesma coisa, eu não passaria a metade. Eu penso, nossa, imagina, eu acabei de casar com Kátia, vou ter que, não. Aí ela ficou grávida da Elisa, e eu estou viajando, indo para os Estados Unidos, procurar a palavra, não, entendeu? Mas é esses exemplos que nós temos aqui na nossa igreja, exemplos, entendeu? E que hoje nós possamos ver o exemplo de Daniel, ver o exemplo de Davi, ver o exemplo do pastor Vicente, dessas pessoas que nós temos em comum, e possamos viver uma vida mais agradável ao Senhor, mais perto de Deus. Se chegar um pouquinho mais do Senhor, que Ele vai gritar no nosso ouvido, que Ele está querendo falar com você, Ele está querendo ter intimidade com você, Ele está querendo ter um relacionamento maior com você, Ele quer te mostrar a direção, é nós que não estamos ouvindo, Ele quer te falar o que é melhor você fazer, Ele quer amolecer o coração daquele outro que tanto te molesta, aquela pessoa que tanto te incomoda, Ele tem o poder para ir lá e amolecer o coração dela, que você vai falar assim, como? Basta a gente colocar na mão de Deus, amém? Coloque tudo na mão de Deus, e o mais Ele fará, amém?